paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Nosso vídeo extra da lição de número 5, Ética Cristã, Pena de Morte e Eutanásia. Tópico de número 3. A vida humana pertence a Deus. A fonte originária da vida. A Bíblia ensina que Deus trouxe o universo à existência. Gênesis 1:1. E que Ele próprio sustenta todas as coisas. Hebreus 1:3. Deus não criou somente a matéria, mas também criou toda a espécie de seres vivos, bem como o ser humano. Gênesis 1:21-27. Colossenses 1:16. A humanidade, como obra-prima, é uma criação especial e distinta. Deus a criou sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Aí nós temos aqui o caráter sagrado da vida, que Deus criou todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Ele tem o controle na sua mão porque é soberano, pois é Ele quem dá a vida a todos e a respiração a todas as coisas. Portanto, o Deus vivo é a fonte originária da vida e só Ele tem autoridade exclusiva para conceder ou tirar a vida. Amados irmãos, a nossa aula de hoje tem como base Gênesis capítulo 1, verso 1, onde nós temos o Elohim, que é o nome dado à divindade, que é plural, aonde Deus, com um único nome, revelou no Novo Testamento a sua natureza triuna. O que é isso? Eu tenho três pessoas em uma divindade. O que é isso? No Novo Testamento conhecemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que Pai e Filho? Porque houve no nascimento um contrato, quando o Pai disse: eu lhe serei por pai e tu me serás por filho. Então nós podemos ver que houve um contrato na divindade para que houvesse a manifestação do Pai e a manifestação do Filho. Porém, o Espírito Santo continuou como Espírito Santo. Então nós podemos ver o seguinte, que Deus é conhecido no Gênesis 1:1 como Elohim. Este era o nome dado ao Criador. Portanto, a criação ela surge e nós podemos entender com uma conexão. Gênesis 1:1 com João 1:1. Por quê? Porque em João 1:1 diz que o verbo estava no princípio. Algumas traduções traduzem por princípio. É considerada como uma tradução serrote. Outra tradução ajuda muito, que fala sobre no Gênesis. O verbo estava no Gênesis. Gênesis, isto é, já me indica que o verbo estava com o Pai. Portanto, no Novo Testamento é que nós reconhecemos que houve um contrato nas pessoas da divindade. Eu lhe serei por pai, tu me serás por filho. Ou seja, o filho nasceria da virgem e teríamos um filho. Conceberás e terás um filho. Será chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então voltamos aqui para a parte da criação. Então ele estava no princípio com Deus. E João, capítulo 1, versículo de 1 em diante, até o versículo 9, vai falar que Jesus é a luz dos homens e a luz que resplandece nas trevas. Aí diz que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho da luz. Então, Gênesis 1:1, Gênesis 1:3.
Gênesis 1:1. No princípio era Deus, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Verso 2. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Verso 2. E disse Deus, haja luz. Verso 3. Haja luz. O que é isso? É que a luz do Gênesis 1 e 3, eu faço uma equação com João, capítulo 1, verso 1 em diante. Porque essa luz vai aparecer em João, que vai testificar da luz. E diz que João não era essa luz, mas veio dar testemunho da luz. Então, nós podemos ver o seguinte, que a luz resplandece nas trevas. Como assim? Volte para o Gênesis 1. Gênesis 1. Diz que o Espírito Santo pairava sobre a superfície das águas. E a terra como um peixinho nadava no meio das águas. Então nós podemos ver que Deus diz, haja luz. Aonde? Aonde tinha trevas. Porque Deus já criou um desafio aqui na obra da criação. Porque Deus é o general de guerra. Se não tem desafio, Ele mesmo faz. Porque Ele gosta de desafio. Então nós vemos logo aqui Deus fazendo o desafio. 1. A terra era sem forma. Sem forma. Vazia. Vazia. E havia trevas. Trevas. Sobre a superfície do abismo. Abismo. Então, tenho aqui, ó. Sem forma, vazia, trevas e abismo. 1, 2, 3 e 4. Tudo isso, o Deus criou com... Olha aqui, ó. A terra estava no meio das águas. Então eu posso ver aqui, ó, do lado de cá, ó. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, versículo 4 a 5. Pedro diz que Deus tirou das águas, do meio das águas a terra. Então a terra foi tirada do meio das águas. E no meio das águas ela subsiste. E em Gênesis nós temos que Deus fez uma expansão no meio das águas. No meio das águas Deus fez uma expansão. Então as águas, ó, ficou aqui. Eu tenho a expansão, a bola de oxigênio e a terra. Então ficou um pouquinho de água e água aqui, ó. Então nós temos água de baixo, essas águas aqui são as de baixo, e água de cima. Em cima da expansão, os homens habitam aqui, na terra. Deus fez o Adão. Então nós observamos o seguinte. E disse Deus, haja luz. Então a criação dependeu da manifestação do haja luz. Por isso que Paulo vai falar que a natureza geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Como é esta manifestação dos filhos de Deus? Porque assim como a mãe gera na hora do nascimento, uma mãe tem filho no haja luz, assim a natureza está gemendo com dores de parto, porque todo dia nasce gente. Como é isso? Quando os filhos de Deus partem para a eternidade. Ou seja, vão encontrar com Jesus. João, capítulo 14, versículo de 1 ao 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Hebreus, capítulo 12, versículo 22 a 24. Diz que a cidade, a Nova Jerusalém, está em um monte, Sião. Certo? Então, todo dia os filhos de Deus saem desse firmamento, dessa placenta, aonde mora na terra. Nós temos a expansão e Deus, por meio da morte, levando os filhos de Deus aqui, ó, para Nova Jerusalém. O que é isso?
é que a natureza, diz Paulo, geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, a saída dele, deste firmamento, deste ventre da natureza. Então, todo dia nasce muitos, todo dia nasce muitos, e ele sai desse firmamento, deste mundo de dores, deste mundo de sofrimento, de angústia, de tristeza, e sai como um bebezinho para encontrar com seu Pai Celestial. Glória a Deus. Vem para cá. E Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então Jesus foi preparar o nosso bercinho, porque aonde o Pai está preparando a nossa morada. Glória a Deus. Vamos para Gênesis, verso 3, capítulo 1, quando diz, haja luz. Gênesis 1 e 1. Gênesis 1 e 14. O sol. Esta luz aqui não é essa aqui. Ou seja, nós temos a luz do versículo 3, verso 3. E disse Deus, haja luz. Esta luz aqui não é a luz do sol. Não é esta a luz do sol. É como o pai vai fazer uma casa. E antes de fazer a casa, está no alicerce. Então vamos lá. O pai vai fazer a casa, está no alicerce aqui, ó. No alicerce. Então não tem luz ainda. Então ele coloca aqui, ó, um bico de luz. Para clarear, para poder fazer o quê? O levante das paredes. Para fazer exatamente a casa aqui, ó. Certo? Quando chegar, exatamente quando a casa já estiver, ok? Terminada. Então não precisa mais do bico de luz. Por quê? Porque a casa já está energizada. Já tem luz na casa. Então já tem luz aqui na casa. Para clarear. Então o sol é exatamente esta luz que tem da casa. Então esse versículo 3 aqui é o bico de luz do Pai para começar a trabalhar, fazer o mundo, a terra, planta, homem. E Deus não precisa de luz porque Ele já é luz. A luz é para a criação ser vista pela sua própria criação, porque Deus já é luz. Aí nós vemos o seguinte, ó. Ó, Jesus é a luz do verso 3. Verso 14, nós temos a luz do sol. Esta luz do sol aqui, esse sol não é a luz. Esse sol é o portador. Portador da luz. Então a luz é um reflexo da luz divina. Porque Deus é luz e nele não há variação e nem mudança. Então, o sol, as estrelas, a lua, que reflete a luz do sol, os luminares, um para governar o dia e outro para governar a noite, são apenas portadores de luz. Então, na eternidade, nós podemos ver que Deus fez um anjo que colocou o nome de Estrela da Alva. Estrela da Alva. Ele foi chamado de portador da luz. Às vezes, as nossas traduções o chamam de Lúcifer. Então, é uma tradução, Lúcifer. Mas o original chama de luzeiro. Que é isso? Ele portava luz. Ele, Lúcifer, não era luz. Não era. Então, lá em João, capítulo 1, versículo de 1 ao 9, fala que João Batista não era luz. Então ele veio testificar da luz. Então o próprio João, já aqui nós temos uma indireta no mundo espiritual, porque quem quis ser luz foi o Lúcifer. O Lúcifer quis ser luz. Então, o Lúcifer, ele fez o quê? Confundiu ser luz
porque ser luz só é Deus, Deus é luz. Ele era apenas um portador, isto é, um candeeiro. Ele não era luz, ele era o portador da luz. Por isso que ele caiu. Aí nós vemos a menção do aparecimento da luz, no verso 3, antes do sol. Porque o sol não pode se engrandecer, não pode se exoberbecer, e não pode dizer que não precisa da luz. Porque o sol é o portador da luz. Por quê? Porque se o sol se exoberbecer, se achar o tal, lá na frente Deus vai apagar o sol. Deus vai tirar o brilho do sol. Por quê? Porque o que vai entrar lá na frente é a luz do verso 3 de Gênesis. Porque Cristo será a lâmpada. Aonde? Na cidade. Na cidade santa. Cristo será a sua lâmpada. Então volta à luz original do verso 3. Volta a ser a luz que vai clarear a terra. Louvado seja Deus. Então não precisará mais da luz do sol. Apocalipse diz que não precisará, não necessitará, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Então a luz da cidade, da Nova Jerusalém, que vem, desce do céu, que vai ficar sobre a terra, vai clarear a terra, e a terra andarão, ou seja, as nações andarão à sua luz, a luz do Cordeiro, que é a do Gênesis 1, verso 3. Glória a Deus. Então, o mais importante não é o ser luzeiro, é ser luz. Só Deus é luz, por isso que Ele é o mais importante. Aí, o que é que nós conhecemos? É que Cristo inaugurou a sua igreja e disse: vós sois a luz do mundo. O que é isso? Porque Jesus estava na igreja. Jesus está na igreja. Então Jesus está na igreja. E Jesus é luz. A igreja é o candeeiro. Vós sois a luz do mundo. Então o diabo, ele tem raiva. Ele quer matar os cristãos. Ele quer matar os crentes porque ele não conseguiu ser luz. Ele não conseguiu ser luz. Então, só para matar o diabo de raiva, Deus chamou, porque Jesus está no crente, vós sois a luz do mundo. Ou seja, nós somos o candeeiro, nós somos os portadores de luz, que Cristo agora está em nós, acendendo a lâmpada, acendendo a candeia. Então, meus amados irmãos, foi a decepção para Lúcifer, lá atrás, quando em João 1, verso 1 e 9, diz que João Batista não era luz, porque era uma indireta para o diabo que quis ser luz. Por quê? Porque ele foi decepcionado. Aí, João testificou. Por quê? Porque ele estava consciente de que Jesus é a luz dos homens que vem ao mundo. Então, meus amados, vamos fazer a conclusão dessa parte aqui, quando Deus tirou do meio das águas a terra. Então, a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo. Então, Deus, Ele é o general de guerra. Ele colocou logo aqui no início da criação, o que? Uma luta para tirar o que é sem forma, o que é vazio, e o que é em trevas e o que é em abismo. Como? Ele trouxe o haja luz. O haja luz. Depois haja a expansão. Haja uma expansão no meio das águas. Então Deus fez uma expansão e Deus começou a dar forma. Então a terra passou a ter forma. Aí ficou água aqui e água aqui. Então Deus, onde é que mora Deus aqui? Deus mora nas extremidades
das águas. Então Deus mora num monte e acima está a morada de Deus. Então, como se fosse um mergulhador, vendo do lado humano, Deus passa pelas águas e vem aonde está o homem. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o que foi que Deus fez? Quando Deus fez o Adão, ele já fez direto. A Eva fez da noite para o dia. E o homem agora é feito do espermatozoide. Se lembra da aula passada? Só tem cabeça. Então, embrião, por causa do ovo da mulher. Então gerou o terceiro, que é o filho. Então esse embrião já começou assim, ó, sem forma. Ó, sem forma e vazio. Olha a revelação aqui, ó. Sem forma e vazio. Tá entendendo? E ele estava no meio das águas. Então, sem forma e vazio. E o salmista fala no Salmo 139, que fala das trevas. Estava falando das trevas do nascimento, onde estava aqui dentro do ventre. Eram as trevas do ventre. Glória a Deus. Então, nós podemos ver, meus irmãos, que Deus nos tirou do ventre, mesmo precisando que o homem pudesse ter a sua forma original. Como é a forma original do homem? Ó. O que é isso? Antes, ó, sem pé, sem braço, sem mão. Depois, o feto, já com braços, já com mãos. Tá entendendo? E olho. O que é isso? É que antes era um embrião e agora é um feto. E assim vai sucessivamente. Antes parecia com um girino. Ó, até um rabinho tinha, só tinha cabeça. Mas Deus foi dando forma. Glória a Deus. E quando Deus, nos 9 meses, Deus disse: haja luz. E nós viemos à existência. Então, irmãos, concluindo aqui. Para Deus, Deus usa da adversidade para dar um prêmio. Então, toda adversidade leva a um prêmio. Então, toda luta, que já foi falado aqui, do Gênesis 1 e 3, Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3, toda luta leva a uma conveniência. E, ó, todo deserto leva o quê? A Canaã. Glória a Deus. E toda tribulação leva o quê? A ter experiência. Experiência. E toda noite leva a um dia ensolarado. Glória a Deus. Então, para Deus, irmãos, 1000 dias são como um dia. E para o homem, para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos. Por quê? Porque Deus vê o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro com um olho, ou seja, com seus próprios olhos, com uma visão só. Deus não tem tempo cronológico, passado, presente e futuro. Deus é atemporal. Então, por isso que Pedro, ele quando fala do tempo, ele coloca como se fosse. Para Deus, 1000 anos é como um dia. Então, simbolizando aqui, Jesus foi para o céu. Então é como se ele fosse anteontem, há 2 dias atrás, porque já faz 2000 anos de história que Jesus já subiu e foi para a glória. Deus abençoe mais ainda. Fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, continue com vocês sempre. Amém.